Boa noite aos nossos amigos presentes aqui no Chico Xavier e boa noite aos nossos amigos internautas. Eu aproveito até para agradecer as mensagens que tenho recebido de apoio, que com certeza nos fortalece e nos compromete ainda mais com a doutrina que nós abraçamos, que não tem nenhuma vinculação propriamente religiosa por se tratar de uma doutrina. Portanto, nós comungamos, aceitamos e abraçamos todas as religiões, todos os pensamentos. O Espiritismo não veio para separar, não veio para fazer distinção, e muito menos propor a cada um uma crença que não seja movida por uma razão. E a razão é tudo que define os conteúdos da nossa vida. Para tanto, é preciso que tenhamos muito cuidado com as nossas escolhas, com os nossos projetos, porque a vida exige a cada minuto e a cada segundo determinações, soluções, mas nada disso deve nos levar ao que nós vamos propor hoje como tema, que é a preocupação. Quem viu a publicação no Face, verificou que eu coloquei a palavra pré bem separada, preocupação. E esse tema, logicamente, não vai nos dar a certeza que saiamos daqui sem levarmos preocupação, porque eu também vou levar preocupações. Mas saber lidar com essas preocupações, saber nutrir a vida com propostas que nos tenha sempre como objetivo a nossa felicidade, independente do que seja ou em qualquer situação em que possamos nos encontrar. Então, a preocupação, ele diz, é a aflição antecipada de algo que pode não acontecer. Ou seja, você está prevendo algo, como a gente sempre tem o costume de prever, que pode não acontecer. No caso, o amanhã. O que será do meu amanhã? Se não uma consequência do meu hoje. Porque se a vida segue num ritmo, e esse ritmo obedece, pelo menos na nossa experiência aqui nesse mundo, uma ordem cronológica, eu não posso me adiantar no tempo. Não querer equacionar uma coisa que não tem como ser equacionada. Para tanto, é preciso que a gente atenda aquela mensagem do próprio Jesus, quando dizia: para cada dia basta as aflições e as dores de cada dia. Amanhã é um novo dia. Tudo começa, tudo reinicia e a vida assim continua. Então, quase todas as nossas ações diárias, elas são movidas por preocupação. Desde o comer, o que é que eu vou comer, o que é que serve para mim, o que não serve, que alimento vai me tornar uma pessoa mais obesa, menos obesa, mais saudável, menos saudável, tudo isso nos leva à preocupação. A hora de sair para o trabalho, é tudo muito medido, tudo muito cobrado, se eu estou na hora certa, se eu estou na hora errada, né? Cuidar das obrigações diárias, principalmente das donas de casa, as mães, né? Preocupação com os filhos, preocupação com a casa, enfim. Tudo isso consome um tempo imensurável, que nós vamos falar sobre esse tempo que passou a ser chamado de um lixo mental. E todos nós carregamos, sem percebermos, esse lixo e precisamos nos libertar dele. E para tanto é preciso que a gente siga algumas orientações a partir de então, para que possamos ter uma vida bem mais humana e mais viável como proposta de experiência evolutiva. Então, uma das coisas mais importantes que eu já comecei a falar é a nossa hierarquia das necessidades humanas. Todos nós temos as nossas necessidades e para tanto é que a vida existe como uma proposta de renovação, de conhecimento. Então, as mais importantes necessidades nossas, na experiência que estamos vivendo, são as necessidades fisiológicas.
como eu falei, a maneira como nos alimentamos, o ar que respiramos, o quanto dormimos, as atividades físicas que muitas vezes praticamos ou deixamos de praticar. Então isso não deixa de ser uma necessidade essencial. Nenhum de nós pode viver sem levar em consideração essa necessidade, até porque nós temos um corpo cronobiológico, um corpo que foi moldado segundo as nossas necessidades, pela misericórdia e pelo amor de Deus, para resistir a um tempo que é a nossa experiência. Por isso que a vida para uns é tão longa, outras é tão breve. E até mesmo a gente ouve alguém dizer, uma pessoa tão boa morre e uma pessoa que não é tão boa permanece viva, como se isso tivesse alguma importância. Porque viver e morrer, isso não existe como realidade, porque a vida não morre, a vida continua e a vida é uma fonte eterna, como está lá no livro O Nosso Lar. Então, o corpo precisa trabalhar, ele precisa ocupar-se com a função que ele foi programada para exercer, que são as nossas atividades. A inércia, a prostração, isso com certeza vai de encontro ao programa que foi elaborado. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos também, nessa hierarquia de necessidade, precisamos de segurança, né? Como é ruim a insegurança, principalmente no país que nós estamos vivendo. Temos medo, coisas que até então, em determinado tempo, não tínhamos tanto como temos agora, pelo número crescente da desigualdade social, da violência. Portanto, a segurança é muito importante para nos tirar no sentido da preocupação. A estabilidade, né? Todos nós lutamos para sermos pessoas estáveis, tanto financeira como moral, como familiar. Então essa instabilidade também é uma das promovedoras dessa nossa preocupação. Nós precisamos também de proteção. A criança, desde os seus primeiros anos de vida, na experiência que ela vive, ela precisa da proteção dos pais. Nós precisamos da proteção da sociedade. Essa proteção não é só no aspecto físico, mas a proteção em todos os sentidos. E, consequentemente, isso, quando nos falta, nos leva muitas vezes aos momentos de preocupação. Precisamos também da pertinência. O que é pertinência? É a condição de você se pertencer. Porque, geralmente, as pessoas, elas, quando estão abatidas, em grave momentos de preocupação, elas procuram se recolher, procuram se afastar do meio. E esse isolamento, ele não é bom. Nós fomos criados para convivermos uns com os outros. Não adianta você se encher de conhecimento, de mensagens, de puritanismo e permanecer uma pessoa inerte, uma pessoa isolada, como nós vimos, porque o poder do pertencer, de conviver, é fundamental para a experiência que nós estamos vivendo. Eu me lembro de uma passagem, uma história que eu li, de um jovem que, depois da guerra, ele volta para o seu país, no caso, os Estados Unidos, e os Estados Unidos estavam vivendo uma grande euforia no pós-guerra. Por quê? Porque tinha sido o país que tinha vendido grande parte das armas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. E esse jovem, de uma família muito rica, dona de uma dessas fábricas de armas, ele vivia todo momento da alegria do pós-guerra, os saraus, as festas que se faziam naquela época, e ele, por ser um rapaz muito bem afeiçoado, noivo de uma bela moça, também de uma família muito tradicional, e pelo fato dele ter participado por alguns momentos da guerra, ele, ao voltar, ele começa a mudar o seu pensamento, e ele começa a perceber que aquelas festas, que aquele movimento não era verdadeiro, que a guerra não podia deixar alegria, a guerra só deixa tristeza e sofrimento. Aquilo tudo era muito falso, e ele começa se revoltando contra a própria sociedade em que ele vivia, apesar de ser uma pessoa muito amada e amar muito a noiva. Em determinado momento ele toma a decisão, pega o pouco que ele tem e sai pelo mundo.
E ao chegar na Ucrânia, ele vai trabalhar numa mina de carvão. E lá ele começa a conviver num mundo completamente diferente. Vocês imaginem o que seria, o que é uma mina de carvão, principalmente naquela época do pós-guerra. Condição de vida muito precária. E eles dormiam lá dentro daquela mina. Mas ele observava que tinha um homem de uma certa idade que ele procurava uma pequena lamparinazinha, ele acendia e ficava lendo um livro. E muitas vezes varava a noite naquele exercício. E ele começou a observar aquele homem e viu que ele era um homem diferente. Tudo para ele era mais fácil, ele tinha um poder de relacionar-se e de se compenetrar melhor com o meu, enfim. Aquele homem era diferente. E ele vai perguntar a ele: por que é que você é tão diferente? E o que é que você encontra tanto e busca tanto nesse livro? E ele descobre que ele lia um livro que tinha como título Livro Tibetano dos Mortos. Era a Bíblia dos tibetanos. E aí ele pergunta que ensinos ou que ensinamentos aquele livro trazia. Ele disse: olha, você só indo ao Tibete, e lá você vai encontrar um monge que prega todos esses ensinamentos, e lá você pode aprender com ele como eu aprendi e ser a pessoa que eu pelo menos tento ser. E ele deixa tudo e segue atrás desse monge e sobe pelo Himalaia durante vários dias, uma caminhada muito tortuosa. Vocês imaginam o Himalaia, muito frio, muita dificuldade. Ele chega exatamente no lugar, no templo onde esse monge vivia. E para a surpresa dele, o monge já o esperava. E ele conta a sua história e ele diz: vá dormir, durma, porque amanhã nós iremos seguir mais à frente e eu vou lhe deixar num determinado lugar para você ter a sua iniciação, provocando com certeza uma mudança em sua vida. E ele vai, e ele sobe, e chega no ponto mais alto do Himalaia e encontra uma pequena cabana. E nessa cabana ele fica e vai permanecer durante um longo tempo sozinho. Ela é totalmente fechada e nela existe apenas uma pequena passagem por onde se coloca o alimento diário dele. E ele fica durante muito tempo ali, esquecido do tempo, vivendo o seu próprio momento, excluído de todos os meios sociais, de qualquer contato. Um ano depois, aquele monge vai lá, abre a porta e encontra aquele homem totalmente desfigurado, as unhas muito grandes, o cabelo, enfim. Por ter passado um ano sem ter feito nenhuma modificação, nenhuma higiene, realmente estava muito difícil o seu aspecto. Mas ao abraçar o monge diz: eu vim de buscar. Ele disse: não, eu quero ficar. Mas você quer ficar por quê? Eu quero ficar porque eu me encontrei. Eu agora sei quem sou e o que eu quero da minha vida. Mas aí o monge diz: não, você aqui aprendeu tudo o que é preciso aprender sobre o que é a vida, mas para viver você precisa voltar para o lugar de onde você veio, e lá você colocar todos os seus ensinamentos, tudo o que você aprendeu com você mesmo, para que possa provocar uma mudança no pensamento das pessoas com quem você convive, que é isso que a gente chama de pertinência. E ele volta, encontra uma sociedade totalmente diferente, e aí ele vai, aos poucos, conduzindo os amigos para uma mudança de pensamento. E esse é o sentido de todo o projeto que ele chama de pertinência. Ele se desvinculou com as preocupações, com as coisas mundanas e passou a fazer um trabalho de natureza totalmente pessoal e de natureza interior. Nós também temos a autorrealização, né, como necessidade. E foi, no caso, o que aconteceu com o nosso amigo. Ele se autorrealizou, porque geralmente a gente tem o hábito de querer se realizar em meio às coisas do mundo. O mundo não tem uma proposta de realização para nenhum de nós, porque o mundo é você, é aquilo que você cria para si. Tem uma história que diz que seres infernais
resolveram esconder a felicidade dos homens. E disseram que eles pensaram e chegaram à conclusão de que colocariam a felicidade no monte mais alto, onde o homem não pudesse chegar. Mas descobriram que por mais alto que fosse o homem, chegaria lá e encontraria a felicidade. Então tiveram a ideia de colocar a felicidade no mais profundo oceano que existisse. Mas chegaram à conclusão de que, por mais profundo que o oceano fosse, o homem teria meio de chegar até lá e encontrar a felicidade. Foi aí que eles, de uma maneira totalmente diferente, descobriram que o único lugar que se colocaria a felicidade e o homem não encontraria era no coração dele. Então, é o lugar aonde a gente nunca vai buscar a felicidade, que é no coração, fazendo uma menção à consciência. A felicidade está dentro de cada um de nós. Só precisa você ter meios e acessar esses meios para encontrá-la. Então, segundo o próprio budismo, todas as vezes que fugimos de nossas metas, caímos, na roda do sofrimento que eles chamavam de samsara. Agora, você tem que ter cuidado com suas metas, porque elas precisam ser muito bem programadas. Por exemplo, tem pessoas que guardam como meta a aposentadoria, e é grande o número de pessoas aposentadas que entram em processos depressivos. Muitas vezes, uma coisa tão sonhada. Então é muito importante que a gente trace as metas, que sejam metas que possam ser alcançadas, mas que traga para você o sentido da continuação da vida. Nenhuma meta nos dá o direito do repouso eterno, porque isso não existe na história de nenhum ser espiritual. A ponto do próprio Jesus nos afirmar: nem meu Pai que está no céu. Ele parou de trabalhar. Então, a dinâmica da vida cobra de todos nós o trabalho, mas que esse trabalho não seja da forma como a maioria da gente entende, como aconteceu lá nos 4 grandes acordos dos toltecas, quando ele fala no 4º acordo, fazer o melhor dando o máximo de si, nunca querer fazer o máximo dando o melhor de si. Esses máximos, esses pontos máximos são eles que nos consomem uma grande preocupação. Então, vivemos numa sociedade onde a competição cada vez mais nos impele para confrontarmos uns com os outros, e o projeto da vida não é esse. A vida não precisa ser vivida desta forma. Você não está aqui para ser o melhor, porque aquele que teve tudo para ser o melhor chegou ao ponto de dizer: eu preciso me fazer de pequeno para que vocês se tornem grandes. Quem de nós chegou a essa grande sabedoria, esse momento na vida? Só ele. A prova é tanta que foi assim que ele nos deixou, e assim ele permanece como um ensinamento no coração de cada um de nós. Então, para tanto, é preciso que a gente tenha muito cuidado com o mecanismo do nosso comportamento, saber o que a gente tem para vivenciar, as coisas que a gente precisa alcançar no dia a dia. Isso chama-se necessidade, como nós vimos. Então, toda necessidade nos leva a uma tensão. Geralmente essas tensões, elas nos envolvem nos sentidos mais profundos da preocupação. Porque nós queremos, como eu disse, nos antecipar diante dos fatos. Eu tenho uma necessidade de cumprir com uma função, com uma tarefa, com um trabalho, mas enquanto isso não ocorre, eu me envolvo num estado de tensão que nos leva ao estresse, e aí começam a surgir as mais diversas distonias mentais, e aí a pessoa perde o seu sentido natural de viver. Passa a ser uma pessoa atormentada. Por quê? Porque muitas vezes a necessidade levando a atenção, mas nos falta a ação. A gente se elimina tanto, cai tanto no processo das obrigações, que muitas vezes, no momento de fazer, estamos tão consumados, estamos tão envolvidos com essa tensão, que nos falta força para termos que fazer aquilo que precisa ser feito através da ação. Porque a vida precisa de ação, a gente tem que agir. Pensamento, vontade e ação. O pensamento é tudo que nós temos como realidade. Tudo que fazemos através da força do pensamento. Mas nós precisamos colocar em prática e dar a esse pensamento um sentido, uma lógica, uma coisa que possa nos trazer
como resposta àquilo que todos nós desejamos, que é o bem-estar, mas para tanto é preciso também a ação. Tem pessoas que reclamam da vida, reclamam de tudo, mas não fazem nada para mudar. O processo de mudança quer de cada um de nós um empenho. Eu sei que muitas vezes é trabalhoso, muitas vezes nos consome, mas é para isso que nós estamos aqui. É por isso que eu digo, a gente nunca pode errar por não ter feito. É melhor errar por ter feito demais. Mas a inércia, essa nulidade que a gente decreta muitas vezes, pode nos cobrar amanhã muitas coisas que com certeza vão cada vez mais nos manter preocupados e consumidos. E aí, a partir do momento em que você transforma a sua necessidade numa ação e consegue o objetivo que você deseja, aí você vai ter o seu momento de relaxamento e equilíbrio. É o que eles chamam de homeostase. Porque tem pessoas que se preocupam em estar doente ou ficar doente, mas não cuidam da saúde. Tem pessoas que se preocupam em conviver em um relacionamento, mas não se preocupam em manter contatos, buscar muitas vezes o que apenas a vontade para ele mostra, mas falta a ação. Então, se você precisa fazer alguma coisa, faça, para que com isso, ou com o ato do fazer, você consiga se libertar desse estado de tensão, que nada mais é do que uma prenúncia de uma grande preocupação. Então, um grande problema nosso são os nossos conflitos. Eu costumo sempre dizer, nós temos dois lados, nós temos um lado luminoso e um lado sombrio. Todos nós sabemos que aonde há luz tudo é visto, tudo é percebido, tudo é notado. Mas aonde a ausência da luz nos mete medo, porque é o inseguro, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não percebo. E, consequentemente, mergulhar nesses campos sombrios da vida é o pior momento da nossa, é aonde começam a surgir esses grandes processos de preocupação. Porque se você está num determinado local e de repente a luz se torna totalmente ausente, você já começa a gerar um sentido de preocupação. Para onde é que eu vou? Onde é que eu estou? Com quem eu estou? Isso a gente faz cotidiano. E esse conflito é o maior que nós possuímos, porque ele é de natureza interior. E colocamos sempre o outro como sendo culpado desse grande desequilíbrio que nós temos dentro de nós. Porque nós só podemos dar, ver, perceber aquilo que nós possuímos. Se eu vejo discórdia, é porque eu tenho o elemento da discórdia. Não é que eu não tenha que perceber, conviver, sim, mas Jesus tinha uma coisa muito própria dele. Ele convivia, mas não se envolvia. Uma coisa é você conviver com um fato, outra coisa é você se envolver num fato. Nunca tomar nada para si pessoalmente, já dizia o Stoteca. O que é tomar para mim? A gente sai por aí assimilando e recebendo tudo que as pessoas mandam para a gente. Se ela disser que a gente é feia, a gente se sente feia. Se ela disser que a gente é mal, a gente se sente mal. Se elas disserem que nós somos... Tudo o que elas dizem a gente aceita. Como se nós fôssemos um produto esperando um rótulo. E o rótulo é colocado e a gente simplesmente, sem pestanejar, a gente aceita. Então esses conflitos começam a surgir dentro de nós. Por que eu aceitei? Por que é que eu vivo assim? Então, a palavra conflito significa combater, né? Peleja, choque, e nós temos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo. Esse inconsciente nada mais é do que todos os nossos arquivos de experiências passadas. Isso não pode nunca ser destruído dentro de nós. Uma vez pensado, agido e feito, aquilo permanece. Só que a mente ela não tem como comportar, né, dinamicamente ou instantaneamente todos os nossos pensamentos, e ela vai jogando isso para os arquivos que vão sendo ali guardados, mas isso de uma hora para outra irrompe. Por isso que os grandes problemas do momento presente é consequência dos erros do passado.
Nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí é onde ele diz: resultado de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas. É muito comum, ainda hoje eu conversava com uma pessoa, e ela começava o relato do seu problema totalmente se reportando ao passado. Falava da sua infância difícil, da sua adolescência que não foi bem vivida, e eu disse: pare, essa história eu já conheço. Eu me lembro quando o Clarencio, o ministro, lá em nosso lar, André começa a querer abrir o seu arquivo de recordações e lamentações do passado. Ele disse: deseja você a cura espiritual? E ele calou. Então vamos começar a partir de agora. A vida é sempre um agora. Não adianta você querer dirigir um carro olhando para o retrovisor, você vai bater. Você tem que olhar para o para-brisa. O retrovisor é apenas para a gente fazer manobras. As manobras da vida precisam de experiências do passado. Claro que precisa, isso nós vamos ver. Então, por não recordarmos que o perdão a nós mesmos, olha, o auto-perdão, nós somos inquisidores, juízes de nós mesmos. Porque eu digo sempre, gente, nunca pense que você vai ser julgado por Deus, porque Deus não julga ninguém. Se Deus não julgasse, ele perderia a condição de Deus. Porque quem julga pode condenar, pode absolver, e Deus é amor. Amor não condena, amor não absorve, nem liberta. Então, o tribunal da consciência é quem vai julgar cada um de nós. É quando nós vamos juntar todas essas partes que fazem e compõem a nossa história, é que nós vamos tirar a conclusão daquilo que somos, o que fizemos e o que ainda precisamos fazer. Isso sem se martirizar, sem se sentir culpado. Porque a experiência, se ela me dá o direito de escolher, eu tenho que ser respeitado nas minhas escolhas. E Deus respeita o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente diz, porque Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele está presente em tudo, Ele é onisciente, Ele está sabendo de tudo. Ele não está na vida de cada um de nós pedindo que preste. Não, ninguém tem que prestar conta a Deus, você tem que prestar conta a você. A felicidade de um pai é a felicidade do seu filho. Se Deus é pai, Ele só quer, com certeza, a nossa felicidade. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros, perdoar o próximo, é um poderoso instrumento de cura para as preocupações, é que impedimos o passado de fluir, não dando chance à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Olha aí, gente, é não querer viver o agora. Temos que tentar ao máximo nos concentrar naquilo que exige de nós o verdadeiro empenho, que é o momento presente. Para tanto é preciso que haja ação, e essa ação nos leve, como nos mostrou anteriormente, a um estado de equilíbrio e de harmonia, que eu possa estar bem diante de um problema que é preciso ser resolvido. Algumas das nossas preocupações, e são aquelas que eu relacionei. A primeira preocupação é com relação ao amor. As pessoas, e eu tenho combatido muito isso, vivem mendigando amor. Eu não sou amado, eu preciso ser amado, eu preciso encontrar o amor da minha vida. Falam até na outra metade. Gente, isso não pode existir. É como se o amor fosse um complemento. Eu preciso ser complementado. O amor que cada um de nós tem é o suficiente para cada um de nós. Porque o amor que eu possuo já me basta. O amor é uma coisa tão forte que é a única coisa que você dando transborda. Mas o verdadeiro amor não é o amor do complemento, é o amor do suplemento. Aí sim eu acredito nesse amor. Eu preciso ser suplementado. É apenas um aditivo para estimular mais ainda esse amor. Por exemplo, se eu preciso amar alguém, que haja um suplemento para que esse amor se dinamize e se processe de uma maneira mais grandiosa e me faça feliz, e faça feliz o outro tanto quanto eu estou feliz. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que completa, mas que acima de tudo suplementa. A saúde, então, é uma das problemáticas maiores da preocupação, principalmente a saúde mental.
como nós estamos doentes da alma. Porque, na realidade, o nosso corpo, como um sistema que retém todas as nossas impurezas mentais, é apenas uma consequência. Mas a causa de todas as nossas doenças, sejam elas quais forem, ela é de natureza mental. Ela é decorrente, como nós vamos ver, desse lixo mental que nós carregamos, que tem um nome, e esse nome é preocupação. Toda pessoa preocupada, ela é predisponente a uma doença, e Deus sabe lá que doença virá. Desde um processo de uma queda de cabelo, até uma cardiopatia, ou processo, ou um infarto, ou problema, seja ele de natureza orgânica ou de natureza mental. Então é preciso a gente ter muito cuidado com a saúde, e sabendo que ela está ligada ao processo da preocupação. Se eu perguntasse aqui a vocês, alguém aqui tem doença? Talvez uma boa parte dissesse que tem doença. Muitos têm problema de diabetes, ou têm problema de pressão, enfim, considerando como doença. Mas se eu perguntar quem está doente, quem está se sentindo doente? Praticamente ninguém. Ou seja, ter a doença e se sentir doente, isso é uma questão de cada um. O próprio Chico Xavier era portador de várias doenças, inclusive doenças graves, mas ele não se sentia doente, por ser um homem que tinha uma natureza espiritual muito acima da média que nós conhecemos. Então, é preciso a gente também ter esse sentido para diminuir essas tensões e, consequentemente, ter uma saúde que possa nos conduzir ao nosso projeto, levando-nos sempre ao crescimento interior. Outro processo da nossa preocupação é o dinheiro. Vivemos numa sociedade consumista, materialista, nada contra, mas o homem está colocando o dinheiro sempre acima de tudo. E principalmente num país como o nosso, que vive uma crise sem tamanho de natureza econômica. Mas, gente, é a hora da gente mais aprender, são nessas horas em que nos falta aquilo que não é tão fundamental. Eu sei que se você vai fazer uma caridade, por exemplo, um pobre que vive lá na Bósnia, em qualquer país desse da África, o que ele mais precisa é de um prato de comida, é verdade. Ou de um remédio para curar uma doença que é tão fácil ser curada, mas eles não têm comida, eles não têm remédio. Então a caridade material tem uma importância fundamental. Mas depois de você ter feito essas caridades, qual é a outra caridade? É a caridade espiritual. Você tem que levar para eles uma mensagem de mudança, de otimismo, de sublevação. Mas o que acontece? A gente começa a condicionar as pessoas a um sistema extremamente cruel, onde o poder da matéria se sobrepõe ao poder do espírito. E as pessoas não percebem que nós somos seres espirituais vivendo na experiência terrena ou material. Mas a gente vive como se fossem seres espirituais, seres materiais em busca de futura experiência espiritual, o que não é verdade. Porque quando nós partirmos daqui, nós vamos levar o quê? Alguém vai levar algum bem material? Claro que não. Mas por que eu não valorizar? Claro, o que você tirar da matéria como bem pessoal é importante. Um empresário que tem uma grande empresa, que emprega dezenas, centenas, milhares de pessoas, consequentemente ele está dando uma colaboração enorme ao projeto Terra como evolução espiritual. Mas quando ele chegar lá no mundo espiritual que for prestar conta, ninguém quer saber, nem vai procurar saber o tamanho da indústria, o faturamento, não, o bem que ele fez com aquela empresa que ele criou. Esse é o sentido que a gente precisa ver. O problema também da família, né? Hoje nós temos um conflito enorme dentro do lar. Eu conheço pessoas que dizem assim, educar antigamente era muito mais fácil, os filhos obedeciam mais aos pais. Isso também não é verdade, gente. Era uma educação muito opressora. Os filhos não faziam outra coisa senão obedecerem às determinações do pai. Mas o mundo mudou, as consciências mudaram. Eu tenho como referência uma passagem
Na antiga Grécia, quando Sócrates, considerado um invasor do sistema que lá existia, do patriarcado, ou seja, os filhos eram obrigados a seguir os sonhos e o desejo e até mesmo a profissão do pai, Sócrates, na praça pública, começa a ensinar aqueles rapazes que eles não são obrigados a seguir a mesma orientação do pai. Respeitar, sim. Tê-los como pai, sim. Mas que cada um tivesse a sua própria vontade realizada em termos de sonho, de desejo. E isso causou uma revolução tão grande que Sócrates chegou a ser condenado por essa mesma sociedade, porque ele foi tido como um revolucionário da época. E num desses momentos, um daqueles jovens que estava na praça pública, ouvindo e atendendo às mensagens de Sócrates, ao chegar em casa, o pai grosseiramente lhe pergunta: você estava na praça ouvindo aquele louco, que ele era tido como louco? Ao invés de estar cumprindo com suas obrigações. Mas papai, aquele homem tem uma grande sabedoria. E o pai, irritado, bate no filho. E o filho, ao levantar, disse: pois é, meu pai, aquele louco está me ensinando a não fazer com meus filhos o que o Senhor está fazendo comigo, usando a força para querer mudar o meu pensamento. E isso não é proposta. A gente tem que respeitar o caminho de cada um, porque muitas vezes os pais querem projetar nos seus filhos os seus sonhos, e o sonho é uma condição de cada um. Eu sei que a gente muitas vezes até extrapola ou até invade um território que não é nosso, tudo bem, mas é preciso ter um senso de compartilhamento e de liberdade, respeitar a opinião dele, sermos apenas o que devemos ser, um grande orientador, mas sobretudo um grande exemplo. Se você der ao seu filho um exemplo de um grande homem ou de uma grande mulher, com certeza isso será o suficiente para que amanhã ele tenha condições de ter uma vida melhor. Temos também a preocupação com relação ao tempo. O tempo, esse sim, é um grande rival de todos nós. Queremos nos adiantar, queremos nos antecipar. Quando estamos muito preocupados com uma coisa que está muitas vezes nos perturbando, nós queremos que aquele tempo passe rápido. E quando estamos na expectativa de algo que desejamos, queremos que o tempo também passe rápido. E o tempo segue cronologicamente as suas medidas, que são exatamente essas que aqui vivemos. Então não adianta querer antecipar e nem querer retardar o tempo, porque tempo não se mede, tempo se vive. Com relação ao tempo, eu tenho uma experiência pessoal. Um amigo me prometeu umas mangas. Eu vou mandar umas mangas lá do meu sítio para você. E eu sempre saio de manhã, 5 horas da manhã, para correr. E quando eu passei na portaria do meu prédio, o porteiro disse: olha, deixaram as suas mangas aqui. E eu fui correr com o meu pensamento em, quando voltar, chupar aquelas mangas. Mas para a tristeza minha, quando eu recebi as mangas, elas estavam verdes. E eu fiquei triste, porque todo o meu desejo, a minha vontade estava ali totalmente encerrado, porque não tinha como chupar as mangas verdes. E aí eu parei para pensar, como eu estou pensando agora. Elas não estão verdes, elas são maduras. Só que eu estou num tempo e ela tem o tempo dela. E logo, logo elas vão se transformar em mangas maduras e eu vou poder utilizar. Então não adianta você querer amadurecer uma coisa que está na condição de ser verde. Não adianta você querer transpor barreiras e superar fatos que não estão ainda prontos para acontecer. Então tudo virá ao seu tempo. E outro problema da nossa preocupação maior é a morte, né? A morte que não existe. Ainda essa semana eu falei exatamente sobre isso. Todos nós temos uma preocupação com relação à morte, não só a nossa, como também daqueles que nós tanto amamos. Mas, com certeza, o que nós entendemos como morte é essa viagem que nós devemos fazer, voltando à nossa pátria, que é a pátria espiritual, e levando daqui tudo que nós construímos, não fora, mas, como eu disse, dentro de nós, os nossos amores, também os nossos inimigos, amigos, enfim,
tudo permanece e a vida continua onde quer que você esteja. Tudo que você construiu dentro de você permanece sendo o seu grande patrimônio. A preocupação é responsável por grande parte dos transtornos mentais, principalmente dois que são muito difíceis de serem controlados. Um é a ansiedade. Ânsia é desejo. Eu costumo sempre dizer, a ansiedade não é uma coisa tão ruim. Por exemplo, tudo que você anseia é um sonho que você deseja realizar. Uma mãe anseia ter o seu filho. Um concursado ou um jovem que participa do concurso, ele faz a prova e fica ansioso esperando o resultado. Agora, quando esta ansiedade, ela se transforma numa preocupação e começa a tirar você do seu senso normal, da sua condição normal, aí deixa de ser ansiedade para ser um transtorno de ansiedade, ou seja, um descontrole da ansiedade. E aí começa a gerar os processos das doenças, que são aquelas que irão se desencadear dentro do próprio transtorno. Temos também outro que é terrível, que é a própria depressão, né? A depressão que é, consequentemente, todas as preocupações do passado que não foram resolvidas e vão se acumulando e você começa no processo, muitas vezes, até de maneira inconsciente, carregando toda essa carga de questões não resolvidas. Vocês viram lá no começo que nós precisamos da ação. E o que é que o depressivo faz naturalmente? Ele começa a se afastar do processo da ação, porque ele perde a capacidade de produzir, de trabalhar, porque a depressão é um transtorno de natureza incapacitante quando ela é grave. Ele começa de manhã desmotivado, vai para o trabalho muitas vezes com dificuldade, se ela vai se prolongando, ele já não vai mais trabalhar, e já não quer mais conviver, aí vai se isolando. Consequentemente, ali se instalam todos os processos dessa preocupação, que dentro de um ciclo de idas e vindas, porque a vida ela é de natureza cíclica, e aquilo começa a ruminar dentro dele, e para sair dá trabalho. É preciso auxílio médico, como também como um complemento, o auxílio psicológico e espiritual. Então, existem dois tipos de preocupação. Nós temos a preocupação improdutiva. É aquela que não produz nada, só preocupa. Você não tá gerando. Primeiro, ela é uma coisa totalmente abstrata. Ela é apenas um pensamento. Então, eu uso muito o se. E se amanhã não der certo? E se eu não... Então, esse se tem sido o grande problema para o processo da preocupação, que está muito ligado àquilo que é improdutivo. O se não produz muita coisa. Ele é apenas uma suposição, é algo que eu estou imaginando. E a gente não deve nunca trabalhar com essas suposições. A suposição está muito ligada ao preconceito. A gente muitas vezes se adianta diante de coisas que não vale a pena se adiantar, e muitas vezes não é tão justo. E nós temos a preocupação produtiva, é aquela que nos leva a uma ação concreta. Então, eu estou preocupado com uma coisa, mas uma coisa presente, e que tem todos os meios de ser resolvido. Então, com isso, você consegue se libertar e, consequentemente, você vai cada vez mais se sentir leve e em harmonia, porque você se liberta daquele processo. Porque a gente tem que ir resolvendo as coisas de acordo com as condições, sem atropelos. É aquilo que eu disse, nós não estamos aqui pelo melhor, nós estamos pelo que é bom. E ele chegou a ponto de dizer que nem ele era bom, bom é meu Pai que está no céu. Então, uma preocupação, ou a preocupação, e eu fiz questão de trazer isso como destaque para a gente concluir, é a preocupação como um distúrbio neurológico. Então, veja bem, todo o nosso trabalho, todo trabalho produz resíduo, e todo trabalho consome energia. Isso está lá na própria lei da física. Energia e trabalho são duas coisas correlatas. E todas as vezes que você queima qualquer coisa, você produz um resíduo. Isso é proveniente também lá da física, né? Então eu pergunto a vocês, de onde é que vem a energia que nos move? Toda a energia que nos move é a energia solar. Se você olhar, a fotossíntese é o grande processo
Então, as plantas, elas absorvem a luz do sol, transformam gás carbônico em oxigênio e produz a glicose. Consequentemente, isso graças à energia solar. Então, quando nós comemos um alimento, seja ele vegetal ou seja ele animal, nós estamos consumindo a energia que ali ficou concentrada. Então, todo o nosso corpo trabalha com energia. Todas as nossas células queimam energia, mas existem umas células que, como as outras não são, elas não conseguem morrer. Os neurônios são as células, ou melhor, são as células que não envelhecem. Todas as células, por isso que o nosso corpo, ele começa a morrer a partir do momento em que a gente começa a trabalhar. Então, o que é que acontece? Você começa a queimar energia, essas células, elas vão produzindo resíduos, esses resíduos são chamados de radicais livres, esses radicais livres precisam de oxigênio e, consequentemente, eles começam a ser os grandes consumidores de nosso processo vital. E essas células vão perdendo, à medida que elas vão produzindo, se reproduzindo, consequentemente. Mas os neurônios, elas são células que não envelhecem. Então, o neurônio de uma criança é o mesmo de um adulto ou de um velho. Eles estão lá dentro dos seus, biologicamente, dentro da sua mesma condição. Mas o que acontece? Então, nosso envelhecimento vai depender da quantidade de radicais livres que nós emitimos. Veja o que a gente pode daqui tirar como ensino. Os neurônios, eles produzem, são responsáveis por toda a nossa natureza mental. Então, existe uma área no cérebro chamada de hipocampo, é ali onde está toda a nossa memória. Para vocês terem uma ideia, 1/4 de toda a energia que nós utilizamos ou guardamos, ela é utilizada apenas para os neurônios. Para você ver, o neurônio ele consome 1000 vezes mais energia do que qualquer outra célula. Por isso que o pensamento consome tanta energia, é o que a gente chama de esgotamento mental. Só que, à medida que os neurônios eles vão produzindo essa energia, através da força mental, esse lixo que vai se acumulando precisa ser evacuado, precisa ser dissipado. Então, entre os neurônios existem células que são chamadas de astrócitos. Essas células, elas são responsáveis para reter todo o lixo mental. Todo o excesso que o neurônio produz, ela limpa. Mas o que acontece? Quando você está sobrecarregado de pensamentos, essa quantidade de resíduo aumenta de maneira tal que essas células, os astrócitos, não têm como eliminar. E começam a ficar ali acumulados. Só que isso provoca, consequentemente, e vai levar o neurônio a um estado de morte. Porque ele vai ficar de maneira tão sobrecarregada que ele não tem mais como processar. E o que é muito importante, e foi exatamente o que veio consolidar uma pesquisa feita na Universidade do Rio de Janeiro, é que quando eles foram examinar pessoas portadoras de Alzheimer, verificaram que elas tinham esses astrócitos bem menores do que uma pessoa normal. E o que acontece? Eles se transformavam menor porque eles estavam sobrecarregados de lixo mental, ou seja, por excesso de pensamentos improdutivos. E, consequentemente, eles produzem uma substância que é levada até os neurônios, provocando uma elasticidade, fazendo com que o neurônio tenha maior capacidade de perceber e sentir e receber informações. É como se houvesse uma atrofia. Os neurônios começam a morrer. E o que acontece? O Alzheimer se instala. Por quê? Porque o Alzheimer é um transtorno em que a pessoa perde a capacidade mental. Ele começa perdendo a capacidade perceptiva, e aos poucos ele vai perdendo. É como se ele começasse a perder o seu doutorado, o seu mestrado, pós-graduação, curso superior, até que ele chega à idade infantil. E eles analisaram que essas pessoas tinham exatamente esse problema. E esse lixo mental não é outra coisa senão a preocupação. Daí, eles defenderam a ideia de que o mal de Alzheimer tem tudo a ver com a preocupação.
Aí você pergunta, bem, e como é que a gente pode se libertar dessa preocupação? Como devemos lidar? É só coordenar o seu processo mental. Trabalhar aquilo que é preciso ser trabalhado, que é a capacidade de entendermos. Porque aí você pergunta, bem, e se a gente, por acaso, usa o cérebro, esses neurônios, nas nossas atividades normais, ele não se sobrecarrega. É incrível. Toda ação, por exemplo, se você passar o dia todo estudando, os seus neurônios, eles trabalham normalmente, porque eles foram programados para ser acessados no momento presente. Eles não têm essa capacidade de acumular tantas coisas que para eles não tem o sentido verdadeiro, ou seja, a sua verdadeira função. Aí você pergunta, bem, como é que isso ocorre? Vamos usar o seguinte exemplo. Você chega numa loja e compra um computador. Você compra um computador de última geração, ele tem uma velocidade tal e tal, e você tem todas as informações e compra esse porque é o melhor. Quando você chega em casa, começa a usar o computador e de repente você é surpreendido pelo fato do computador não ter mais aquela velocidade toda que foi dita pelo vendedor. Aí você vai reclamar. O que é que ele vai perguntar? Olha, o computador diminuiu a velocidade, diminuiu. Quantos programas ele tem aberto? Porque a quantidade de programas que tiver aberto vai diminuir a velocidade. Você veja no seu celular, quanto mais aplicativo ele tiver acionado, menor é o tempo de duração da sua bateria. A mesma coisa é a memória. Então, se você pegar um jovem de 15 anos de idade e uma pessoa de 70 anos, já um velho, um idoso, qual é a capacidade de aprender de um outro? Qual dos dois tem mais facilidade de aprender? O jovem de 15 anos ou o velho de 70? Você, por incrível que pareça, vai dizer, é o jovem. Não, é o velho. Por quê? Porque ele tem muito mais meios, os seus neurônios estão muito mais transitados e trafegados pelas experiências do que aquela criança. Agora, aquele jovem adolescente, o que é que acontece? Só que o jovem, ele por ser muito jovem, seus neurônios estão todos, sem esses programas todos ativados, ele não tem preocupação. Por exemplo, você com 70 anos de idade, você tem preocupação com a morte, com a vida, com o trabalho e tantas coisas pelas quais você passou, então você perde o foco daquilo que você está aprendendo. O jovem não, ele não tem base, porque se você for ensinar um jovem a equação de segundo grau, se ele não tiver os fundamentos da matemática, ele não aprende, mas ele tem uma mente totalmente capaz de acessar à medida que ele precisar e for com ela trabalhando. Enquanto que uma pessoa que tem já numa certa idade, ele tem toda a sua carga neural já totalmente acessada. Consequentemente, ele tem um universo de programas e grande quantidade de programas abertos. E esses programas abertos são eles que nos provocam os sentidos de todo esse problema que é a preocupação. Então, quanto mais programa você acessa, quanto mais coisa você se envolve, quanto mais coisa você se preocupa, mais você produz lixo mental. E esse lixo mental, que essas células, os astrócitos, têm o poder de eliminar através do processo linfático, consequentemente, por estar sobrecarregado, ele não consegue e, consequentemente, também vai sobrecarregar o neurônio e o neurônio começa a morrer. Por isso que o mal de Alzheimer é uma doença provocada pela morte, é uma doença degenerativa e progressiva. Você vai perdendo a sua capacidade, porque aqueles neurônios eles vão morrendo, porque eles não têm como suportar a carga de preocupação que você empreendeu pela sua maneira de pensar, que é exatamente esse estresse e esse lixo mental que todos nós possuímos. Portanto, para que você possa diminuir toda essa carga, ser uma pessoa harmônica, tranquila e equilibrada, principalmente homeostaticamente você viver bem, ter saúde, é preciso que você tenha muito cuidado com o seu pensamento. Nunca querer se arvorar de coisas que muitas vezes não produzem o efeito que produzem. Então, o amanhã cabe tudo amanhã. Lógico que eu não posso esquecer as minhas obrigações, é como ele disse, é a preocupação produtiva. Então, eu devo coordenar a minha vida e saber que amanhã eu tenho algumas coisas que são importantes, mas que isso
não passa apenas de uma mera lembrança e não de uma coisa que eu vá consumir e querer antecipar e resolver. Quantas coisas que nós pensamos de um jeito para o amanhã e elas acontecem completamente diferente. Isso não deixa de ser uma preocupação improdutiva. Aí o que é que acontece? Qual o meio mais eficaz para você se libertar dessa preocupação? Primeiro, meditar. A meditação, ela tem uma importância muito grande. Uma das coisas que mais hoje tem sido utilizado como tratamento para todos os processos de distonia mental é a meditação. Lembre-se da história daquele rapaz que foi lá para o alto, lá para o Himalaia. O que foi que ele passou fazendo? Quase um ano meditando. Ele não tinha com quem conversar. Apenas ele usava a sua própria linguagem interior. E ali ele começou eliminando os seus próprios inimigos, que nada mais são do que esses conflitos provocados dentro de nós mesmos. Feito todo isso, como se ele tivesse feito uma varredura, ele não tinha mais com quem brigar, não tinha mais quem culpar. Consequentemente, ele aliviou todas as suas tensões, provocou um sistema de harmonia própria e ali ele consegue ser feliz. Mas acontece o seguinte, não adianta você apenas meditar, não adianta apenas você ser uma pessoa equilibrada, porque você vive num mundo onde constantemente nós estamos em contato com outras pessoas. Os conflitos, as diferenças, muitas vezes a própria inveja, a intriga, tudo isso nos move e nos rouba uma grande quantidade de energia à medida que nós nos envolvermos. Para tanto, é preciso que você crie o seu próprio mundo, o seu próprio universo. Não com um sentimento do egoísmo, mas como um sentimento de grandeza interior. Então, a partir desse instante, eu tenho consciência do que sou. Reconheço os meus erros. Como disse nosso querido Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, naquela sua grande mensagem. Ao final de cada dia, ao deitar, eu fazia uma revisão de todos os meus atos. Olha, uma revisão de todos os meus atos. Não era uma preocupação, era uma revisão, com muito equilíbrio, com muita sabedoria. E o que é que eu fazia? Verificava aquilo que eu fiz de bom, mas verificava também aquilo que eu fiz de ruim, que trouxe para mim conflitos e sofrimento. Então, a mágoa que eu causei, o mal que eu fiz, e o que é que eu fazia? Vou dormir preocupado com isso? Não. Vou dormir me perdoando a todos, mas amanhã terei a certeza de que isso eu não irei repetir mais. Porque um erro não pode muitas vezes ser consertado da maneira como a gente quer consertar. Mas para que você se redima do mal que você fez, só precisa fazer o bem. Fazendo o bem, você consegue se contrapor ao mal, porque eu sempre digo, uma força maior vai sempre eliminar uma força menor. Todas as vezes que você se envolver com pensamentos positivos, tudo que for negativo passa a ter uma importância menor. Isso é muito, muito importante. Eu estava agora, antes de sair, ouvi uma entrevista daquele rapaz, Sérgio Malandro. Ele é muito engraçado e a gente acha que a vida dele é só brincadeira. E ele contando que em 2008, ele foi demitido da TV, do SBT, e ficou sem emprego, perdeu tudo, sem nada, e saiu vendeu apartamento, vendeu outro, para se manter, tinha filhos para criar, e vendeu o carro, e no final ele ficou numa pequena casa, muito, muito deteriorada, muito mal cuidada por conta da própria condição que ele tinha, e o único carro que ele tinha era um Jeep. E aí, sem que ele menos esperar, chegou um oficial de justiça para vir tomar o Jeep, porque ele não havia pago as parcelas do financiamento. E o rapaz bate na porta, ele abre e ele diz, eu vim. Mas quem? Sérgio Ferreira é você? Sérgio Malandro? Sim, sou eu. Mas meu filho de 9 anos de idade é fã seu, ele lhe adora. Então eu estou aqui sem condições de fazer isso, porque meu filho está com câncer no hospital. E é fã seu. E ele disse, me aguarde um pouco, que eu vou pegar uma coisa aqui. Ele pegou um bonequinho que ele tinha, que era um bonequinho com a figura dele, e deu àquele homem, disse, dê de presente a seu filho. E aí o homem disse, eu não tenho coragem mais de levar esse carro, porque se trata de você, e você me faz um gesto de carinho pensando no meu filho.
disse, não, leve o carro. E o oficial de justiça teve que cumprir honestamente com a sua função. E ele disse que quando ele desceu a ladeira da sua casa levando o carro, ele caiu num choro compulsivo. Mas não era porque ele estava levando o carro, foi agradecendo a Deus porque os filhos dele estavam com saúde e aquele homem estava com um filho doente, vivendo um momento muito pior do que ele e ele se sentindo pior. Então são essas coisas que muitas vezes a gente precisa ver. O tamanho do problema que eu tenho, por que me preocupar com coisas que talvez não sejam tão importantes? Por que valorizar coisas que não precisam ser tão por nós valorizadas? Por isso que eu digo, nunca queira ser o melhor, seja bom. Você ser bom é o suficiente para você se manter e se contentar com o que você é. A doutrina espírita ela é fantástica, porque ela não é uma doutrina que inquire você, que lhe cobra, não. É uma doutrina onde tudo é permitido, mas haverá sempre esperança para um processo de renovação. E aí eu concluo com uma frase fantástica, com o pensamento de Chico Xavier. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, boa noite a todos, muito obrigado.